Você até fala no livro também, se eu não me engano, da crise dos 7 anos. Você pode explicar o que é isso? Crise dos 7 anos. Olha, isso aí pode acontecer a cada 7 anos, mas enfim, quando acontece o casamento, esse casal, porque ganhou presentes, porque teve toda uma sociedade se mobilizando para o casamento, então você entra na casa, mesmo que seja uma casa alugada, talvez um casal recém-casado, tá tudo novinho, né? Cristaleira, com o jogo completo, tá tudo iluminação perfeita, só que ao longo do tempo as coisas vão se desgastando e o casal não toma o cuidado de revisar ou reformar a casa. Então começa a queimar uma lâmpada, mas puxa, não deu tempo de trocar, lâmpada queimada, você está meio distraído, bateu, ele quebrou um copo, já tem copo a menos no jogo, quebra um vasinho. Passados 5, 6, 7 anos, a cortina está meio rasgada, desbotada, manchada, o sofá está rasgando, está faltando os elementos em casa, a casa está meio que desmontando. E esse casal está se sentindo meio, pô, não está legal a vida, né? Lógico, você deixou a vida se corroer. Né? Se houver a preocupação da renovação contínua da vida, você não vai ter esse sentimento. O que acontece é que, normalmente, após 7 anos, acabam as garantias dos eletrodomésticos, tudo começa a quebrar, queimar, e a casa já era o momento de ou fazer uma reforma intensa ou ir renovando aos poucos, mas é onde começam os conflitos do casal. Tá vendo a porcaria? Você não troca a lâmpada, mas também você tá com a roupa suja, mas a máquina não funciona, a secadora tá dando problema, o gás tá vazando, o técnico veio, perdi meu trabalho. Fica aquele estresse que, na verdade, o que é? Falta de cuidado, né? Faltou nutrir o zelo pela casa, pelo ambiente que o casal vive. Certamente tem que ter alguém responsável por isso. É você, né, Dri? Com certeza. Lá em casa sou eu, por isso que eu tô perguntando. Você sempre pensa, né, numa reforma, você tem que pintar. Às vezes a pessoa vê, não pintou a casa, depois... Manter. Não, o mais básico possível. Uma faxina grossa, que de vez em quando você vai contratar alguém para fazer, para tornar tudo limpo, organizado. Isso as pessoas, hoje em dia, passa despercebido se não tiver alguém atento a esses detalhes. E você falou uma coisa que tem uma frase que eu sempre repito aqui, eu acho que eu já repeti aqui e no Instagram e tudo mais, que é: só o amor não é suficiente. As pessoas casam achando, nossa, eu amo, é isso, não sei o quê. E o casamento é muito mais... A vida é mais complexa, né? E o casamento é mais um ingrediente nisso. Então, quando a pessoa se descuida desses detalhes, né? De entender que é muito mais do que amar. Tem que dividir as contas, tem que se planejar, tem que economizar, tem que pensar no futuro. Tem que saber celebrar. E outra coisa que você falou, que eu acho que foi super legal, que a gente fazia muito bem também, era... A gente era muito mão de vaca, como vocês perceberam. A gente era demais. Mas a gente tinha realmente o nosso momento de celebrar. Então, a gente tinha como se fosse um trato. Todo ia lá, ano. Espetinho na rua. Não tínhamos, Cidra tem que ter Cerezé. ainda. Né, amor? A gente ainda tem, mas agora, nesses últimos 2 anos, e acho que pelos próximos 2 ou próximo 1 ano, a gente tem a intenção de... A gente tá focando bastante no trabalho, porque acho que é uma época que a gente vai colher muitos frutos. Mas na época, no passado, a gente tinha sempre uma ideia de que a gente tinha que viajar ao menos 2 vezes, fazer 2 grandes viagens no ano. Então, a gente fazia isso desde o início, o meio do nosso namoro, assim. E a gente fazia 2 grandes viagens que eram incríveis e tal, e que a gente guardava bastante dinheiro. Então, a gente economizava dinheiro com tudo para poder viajar. Não, mas então me permita te corrigir, Malu. Vocês não eram mão de vaca, porque mão de vaca é aquela pessoa que tem uma vida aquém do que poderia ter, por um hábito persistente de não conseguir, de não gastar nada, né? Tipo, vocês celebravam, então vocês têm aquele comportamento que eu tenho colocado nos meus últimos livros, da gincana. Vocês topavam, e acho que continuam topando, fazer grandes sacrifícios para terem celebrações maiores ainda. Sim. De fato, fato, é algo, era isso. Para mim, essa é a melhor tradução de motivação na vida. Quando você volta de férias, com as férias quitadas, você vem com a faca nos dentes para querer poupar muito para as próximas férias. E que elas sejam antes, daqui a 3, 4 meses. Isso não é ser mão de vaca. Isso, na verdade, é se colocar desafios. Eu vou, na verdade, reduzir bem o meu nível de consumo. É aquela viagem que a gente vai com o pé leve no acelerador, né? Para poder ter aproveitamento lá no final da viagem. Então, esse comportamento de gincana... Vamos fazer um sacrifício, é o que faz as pessoas quitarem dívidas, que faz as pessoas terem experiências sensacionais, é que faz as pessoas surpreenderem os parentes, né? Nossa, que festa sensacional! É o famoso, você vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Fizemos um sacrifício para isso, e quanto mais frequência você tem disso na vida, mais interessante vai ser sua vida e mais sonhos ambiciosos vocês vão realizar.